Vamos lá entender o que é esta crença limitante. Será que todos nós temos esse momento de acreditar em alguma coisa que nos segura, que nos mantém paradas? Opa, tem óculos novo! Oh, Toda chique. todas, só podendo. Manda lá, Cíntia, o que é essa crença limitante aí que tu quis trazer para nós hoje? Pois então, boa noite, pessoal. Pois é, de repaginada, de dar uma mudada, de dar uma guinada na crença limitante, né? De que não posso usar a armação que só pode ser transparente, não posso colocar uma cor numa armação. Como? É um exemplo simples. Exemplo já que o Inter vai jogar hoje, eu vou usar vermelho. Tem que fazer uma eu sei, né? armação azul. Tu para de secar meu time, tá? Quando tu começa a secar meu time, ele perde, né? Então, assim, ó. Ele tá jogando lá, deixa ele jogar quietinho. Né? Mas, por que me passou esse tema, né? Como a gente já comentou com vocês, às vezes a gente tem um insight que diz, opa, esse de repente é um bom assunto. Porque quando a gente ouve assim, eu não posso, eu não consigo, não é pra mim, a gente para e pensa, oi, por que não? Por que a gente se auto-sabota desse jeito? Porque as crenças limitantes nada mais é do que autossabotagem. Ou seja, tu te limita, tu coloca fim nas coisas que tu deseja. E normalmente tu faz isso em zona de conforto. A zona de conforto é a casa da crença limitante. Eu vou ficar aqui, tô quietinha, eu não vou conseguir passar no vestibular mesmo. Então eu não vou nem tentar. E assim tu vai indo. Né? E quando tu te dá conta disso, a vida passou, a oportunidade passou, o teu desejo passou, porque ele já não vai mais ser o mesmo, ele não vai mais fazer sentido a partir do momento que tu consegue trazer ele para tua vida. Não faz mais sentido porque tu disse tanto tempo que aquilo não era para ti, que quando tu conquista, era isso. Ou seja, a crença limitante é em cima da crença limitante. E assim, a maioria das vezes a gente vai atropelando as nossas vontades. Né? Perfeito. E é normal, é extremamente normal, porque a gente está inserido em meios sociais em que a gente escuta que a mulher, para ser bonita, ela tem que ter curvas, ela tem que ter cinturinha, ela tem que ser um violão. Por que para isso? Por que uma mulher bonita ela precisa ser curvilínea? Não, ela não precisa ter a imagem da sociedade. E a gente escuta isso desde criança. Só um exemplo, né? Dentro de casa, muitas vezes a gente ouviu, em alguns momentos a gente ouviu, nem tento que isso não é para ti. Quem nunca? Né? Então, e quando tu fala da zona de conforto, eu já trouxe, só para não perder essa minha ideia, eu já trouxe aqui uma vez que eu parei de usar a zona de conforto e eu vi que eu fiquei de dar o nome da pessoinha e eu não me lembro de novo. Mas eu passei a usar zona de... Zona de controle. Porque nós estamos, mesmo que esteja ruim, a gente está no controle daquela situação. A gente vive aquilo há tanto tempo que a gente controla até aquele momento ruim, aquele desânimo, aqueles desgostos que a gente está tendo, mas ali eu já sei como é que funciona. Então, porque ninguém pode viver no conforto de uma coisa que é ruim, né? Então, é uma zona de controle, a gente controla aquela situação. Porque se eu fizer diferente, porque quando a gente quer sair para uma nova visão
melhor, algo que a gente acha mais interessante, a gente precisa de movimento, a gente precisa de ação. E como que a gente se movimenta, eu tenho que sair da minha zona de controle, eu tenho que ir para um lugar onde eu não controlo, eu tenho que ir perto de pessoas que eu já não controlo. Então, essa crença limitante nos faz parar muito por isso. Sim. Porque assim, essas crenças vêm lá da infância, né? A gente sabe que a vida inteira ouviu esse tipo de coisa. Tu não pode. Eu tenho minhas curvas, né? Não essas curvas aí que tu mencionou. Mas eu estou cheia de curvas. Então, por que eu não posso me sentir bela do meu jeito, com o meu corpo, né? Só para comentar, isso aqui eu descobri essa semana passada. Eu sempre digo que as minhas rugas, minhas manchas, por falta de cuidado, deveria ter me cuidado da minha pele mais cedo, para trazer uma pele mais sadia, né? E eu descobri que num curso onde eu facilito, né, um processo, elas me conhecem por a prof do coração. E estou apaixonada por essa minha mancha aqui, que elas dizem que é um coração perfeito. Pronto! Então vamos achar o que tem de bom. Gosto, amo ter ruga, ter mancha? Não, claro que não. Mas é um processo que eu hoje posso minimizar daqui para frente para não surgirem outras. Mas eu preciso mudar meus hábitos e sair da minha zona de controle, que é tomar meu banho e não passar um creme, que é isso, né? Em ação, em movimento, né? Mudar meu hábito com cuidado do meu rosto para não criar outras. Então, quando a gente diz que não está legal, não é simplesmente a mudança. A gente precisa entrar em ação. Ou a gente não vai para lugar nenhum. Né? Sim. E como essas crenças, né, elas iniciam lá na infância, quando a gente ouve eu quero ser médico. Ih, tu não estuda, como é que tu vai querer ser médico? Pronto. A gente já ouviu ali uma crença de que não podemos seguir adiante porque a gente não estuda. Ok? A gente tem inúmeras formas de estar se adaptando a esse tipo de situação. Quer dizer, as crenças, elas vêm de todos os lados. Elas vêm externas, quando é o meio social, é quando tu escuta que tu não tem as curvas necessárias para ser uma modelo, para ser uma... como é que é o nome daquele... Ai, me fugiu agora. Uma Angels, né? Quer dizer, a Victoria's Secret, né? Ok, não tenho, nunca quis ter, e isso nunca foi uma crença limitante para mim, né? Mas para muita gente, sim, que vai lá e se ferra na academia, levanta peso e aquilo passa a ser um objetivo. Ok, legal. Mas até onde esse objetivo ele está te limitando a apenas um passo e não está te deixando ver os outros. É teu objetivo e não é um objetivo que os outros ou a sociedade te impõem. Exatamente. Exatamente. Né? Então, ela vem externamente e isso influencia as pessoas que estão na tua volta, sejam elas os teus familiares, sejam elas dentro do teu conceito de trabalho, se é um trabalho corporativo, se é um trabalho autônomo. Quer dizer, a gente está cercado de ideias e crenças limitantes dos outros e que nós adotamos como nossa. Exato. Então, se tu tem um pai e uma mãe que está te dizendo que tu nunca é capaz, tu adotou que tu não é capaz pelo tanto que tu ouviu. E isso vai fazer com que tu ache que tu nunca é capaz para nada. Então, essa crença, ela é incutida na nossa cabeça, ela é incutida no nosso dia a dia, muitas vezes porque a opinião dos outros, elas vêm acima da nossa. Elas vêm à frente da nossa. Então, é o Maria ali, como é que é? Aquela do... Maria vai com as outras. Maria vai com as outras. Todo mundo está dizendo, né? Só concluindo,
Todo mundo está dizendo que eu tenho que fazer, ok, eu vou fazer, mas até onde eu quero isso e até onde é confortável eu aceitar que os outros me digam o que eu tenho que fazer. E isso vem muito da falta de autoconhecimento, né? Eu sempre digo assim, a gente precisa buscar o autoconhecimento, só que o autoconhecimento por si só não vale de nada, né? Porque tu te autoconhecer e não entrar em ação com isso não vale nada. Mas assim, ó, quando a gente, essas crenças limitantes, com certeza, é fato, né? Pode buscar lá atrás na tua infância, que elas vêm de lá. Vem da família, vem de professores, vem do meio social que tu vivia. Elas te entregaram isso. Só que lá, quando eu era criança, eu precisava daquilo. Porque eu dependia de alguém, eu precisava ser amada, eu precisava receber algumas coisas, então eu precisava viver e conviver dentro daquela ideia que me passavam. Então, tu só pode tirar 10 no colégio, né? As provas tem que ser entre 9 e 10 e nunca tu não menos é que inteligente se tu não tirar 9 e 10. isso. Coisa menos. E essas coisas, a gente vai se moldando porque a gente precisa, naquele momento, ter aquele carinho, ter aquele cuidado, enfim, né? Das pessoas que os nossos cuidadores da época, sejam eles quais tenham sido. Só que a gente esquece que cresceu, né? A gente cresceu e não precisa mais daquela aprovação. E continua atuando da mesma forma. Continua com aquela vozinha interior de que tu só vai ser inteligente ou que tu só vai vencer na vida. E aí o que acontece? A gente foca tanto e põe tanta energia em coisas que já não nos dizem respeito, mas a gente ainda está com a crença que sim. E o que acontece? Não dá certo. Ou mesmo que dê certo, pior ainda, né, Cíntia? Porque quando dá certo, eu tenho sucesso, eu tenho dinheiro, porque eu sempre tirei 9 e 10, porque tudo que eu faço é maravilhoso, eu não sou feliz com isso. Exato. É algo, esse poder que eu tenho hoje, por ter seguido a minha crença, não me traz bem-estar e não me traz felicidade. Eu queria ser outra pessoa. Falando em outra pessoa, eu estava escutando agora antes de entrar na live, estava ao vivo Eu Sou a Mudança, é a página dele. Gosto muito de escutar algumas coisas dele de vez em quando. E ele estava falando exatamente por isso, né? Que tu tem que perceber aquilo que não está legal e querer essa mudança. Tu tem que trazer essas coisas e assim, ó, e o que tu gostaria de ser se tu não fosse o que é hoje? São coisas que tu precisa responder. Que estilo tu teria se tu não tivesse o estilo de hoje? Ah? Que é a busca pelas crenças fortalecedoras. Exato. Né? Para poder fazer a ação da mudança, né? E até dentro dessa linha que tu estava comentando, Esther, tem muito daquela coisa assim, ou tu acata a opinião do outro, que tu não é capaz, que tu não pode, que tu não nasceu para isso, que tu não é todo mundo, que isso, que aquilo outro. Ou seja, já te traz um sabotador ali que tu vai levar o resto da tua vida. Ou tu entra nesse mesmo processo, mas de uma outra forma, em que daí tu tem uma visão completamente diferente, que é o desafio. Ele disse que eu não posso, então tá, então eu vou fazer, porque eu vou mostrar para ele que eu consigo fazer. Mas não é para si, é para o outro. E mais uma vez tu tá mostrando para o externo. Então, viu como eu fui capaz? Mas é uma coisa que tu tá fazendo, mas tu não tá fazendo para ti. E realmente entra nisso que tu falou, de que tu faz, mas tu não é feliz. Porque não era aquilo que tu queria. Né? Isso a gente vê muito na análise transacional, que são os dois polos. Ou eu me revolto com tudo, ou eu entro de cabeça e faço tudo que me disseram. No final, o revoltado é o mesmo que aquele que aceita tudo, porque o equilíbrio dele não vai ser nunca exatamente o que ele quer. Sim. Quer ver um exemplo? Quando eu fiz engenharia química, quando eu fiz vestibular para engenharia química, eu ainda não sabia muito bem se era aquilo mesmo, por exemplo, por incrível que pareça, gente, eu fui quase uma engenheira. Né? E
eu passei em segunda chamada. Aquilo para mim, quando eu passei em segunda chamada, eu estava feliz da vida. Eu disse, olha, passei em engenharia na PUC, gente! Passei! Né? Como é que eu vou pagar? Não sei, mas passei, né? Enfim, e eu ouvi, num determinado momento, mas tu passou em segunda chamada. Por que eu vou me preocupar com isso? E eu me lembro que nessa época eu ainda comentei com meu pai e disse, pai, a segunda chamada não tem o mesmo gosto que a primeira. E ele me disse assim, por que não? Que dia tu vai começar? Vou começar no dia 1º de agosto. Quem passou em primeira chamada vai começar quando? No mesmo dia. Então por que a tua vale menos do que a deles? Exato. Né? E depois, quando ele me disse isso, eu levei isso pro resto da minha vida. Eu disse, não, eu posso chegar em segundo lugar desde que eu chegue aonde eu quero. Porque eu não preciso provar que eu sou a melhor de todas. Eu preciso provar para eu mesma de que eu estou fazendo aquilo que eu gosto, de que eu estou fazendo aquilo que eu quero realmente fazer. Vai dar certo ou não vai dar certo? Pelo menos eu tentei. A gente aguarda. Não projetei nem a vitória, nem a derrota. Né? Então, quando a gente fala em buscar também crenças fortalecedoras, é dizer, eu tô com medo, mas vou com medo mesmo. Ó, a Cíntia aqui no Ageless Star. Né? Ou seja, a gente tenta. A grande diferença de deixar uma crença limitante te abraçar e te segurar é o tu tentar. E isso sim que vai fazer por ti e não pelos outros. Não o desafio de vou estragar na cara dele lá que eu posso passar em primeiro lugar no vestibular. Não preciso. Né? Então, não precisa. E quando tu quando tu quer entregar e mostrar para o outro, tu não está fazendo as suas coisas de qualquer forma, né? Sim. E principalmente quando tu está no meio corporativo, que existe aquela competição normal, desde que ela seja saudável, vamos deixar bem claro, né? No meu trabalho não precisa ser melhor do que o teu, mas se a gente trabalhar junto, a gente vai trabalhar muito bem, o nosso resultado ele vai ser muito bom. E quando a gente coloca, diz, eu não posso fazer isso porque eu não sei fazer, não, eu vou perder para ela porque ela sabe mais Excel do que eu, cara, senta do lado e diz, me ensina. De repente, eu vou lembrar de alguma coisa que eu fazia que pode te ajudar aqui. E tu tem uma troca de aprendizado. Tu tem uma troca de informações, tu tem uma troca de experiências. Então, tu deixa a competição ou aquela que sou a melhor de tudo, sou a bambambam, ou aquela que não posso fazer nada, eu vou ficar aqui quietinha no meu canto, ninguém me enxerga, ninguém me olha, porque eu não posso fazer nada. E não é por aí. A gente tem muito a aprender e a gente tem muito a ensinar também. Muito. Nesse meio não pode ter a crença limitante. Não tem o sabotador, não tem o limitador. E sim, fortalecer as suas opiniões de si mesmo, não dos outros. Quando tu me falou na crença, foi ontem, né? Que tu me falou sobre a crença limitante. Né? Eu já falei de uma coincidência que antes de eu abrir aqui para nossa live, eu estava vendo o Sou Underline Mudança. Esse eu gravei o nome para trazer para vocês, porque eu ia trazer uma colinha muito recente, né? Mas vale a pena. Tá aqui, vale a pena porque ele traz assuntos muito bacanas exatamente sobre mudança. É um cara jovem e tem, assim, insights muito legais pra gente. E outra coincidência, quando tu me trouxe o assunto, eu estou montando um trabalho com 2 parceiros, né? E ainda está no embrião, assim, né? A gente tem alguns meses aí para formatação. Mas vai ser um trabalho muito bacana exatamente por isso. E eu gravei ontem, que vai ir para a rede agora em seguida, porque ele está sendo formatado, um vídeo
Exatamente sobre isso, mas sobre o etarismo, né? Que etarismo existe, sim existe, mas assim, o que eu me ocupo hoje com essa situação atual sobre as pessoas com mais idade, né? O preconceito de idade, não é nem o preconceito do outro, mas é o auto-etarismo. E é exatamente isso que a gente está falando hoje. Nós acreditamos e permitimos que a sociedade nos imponha situações que não são nossas. Meu Deus, eu estou com 60 anos. Quem disse que eu não tenho vitalidade, não tenho força para o trabalho, não tenho memória? Eu tenho, sabe, eu tenho toda a capacidade de trabalho com tecnologia muito bem, muito bem. E então, assim, ó, quais são essas crenças que passam para pessoas 50 e mais que não têm condições mais de entrar no mercado de trabalho, que têm dificuldade com tecnologia? Não, só tem se quiser, né? Só deixam de ter essas competências se quiserem deixar de ter. Porque tá aí, é muito fácil a gente aprender. Tem muita gente ensinando Instagram. Tu entra no computador, tu entra aqui no celular e tem cursinho e tem formas de te mostrar e de te fazer aprender a usar todas as redes que tu quiser. Tu não, né? Tu pode usar como trabalho, como diversão, como lazer. Então, assim, ó, não tem desculpa. Tem a tua crença de que tu não pode. E isso, Esther, não apenas dentro do sênior, né? Mas também no júnior, do que está começando, que daí ele olha, vai dizer assim, ó, ah, eu não posso pegar um jovem aprendiz porque eu não tenho experiência. Ah, eu não posso pegar, não posso mandar currículo porque eu não tenho nada para colocar no meu currículo. Cara, se tu tem o teu nome, tu já tem alguma coisa para botar no teu currículo. Uma vida inteira, né? Tem estudante, os grupos que participou, tipo de como se relacionava com os grupos, que tipo de participante de grupo de escola fazia, que tipo de trabalho fazia, como é que é, né? Então, tem seus valores. Né? Não tem experiência, e isso eu costumo falar bastante para o pessoal que está iniciando no mercado de trabalho. Ah, eu não tenho experiência, eu não sei o que eu colocar no currículo. Gente, Senac, SESC, Senat, Senai, todos eles têm cursos gratuitos. Vai fazer um curso, vai botar uma formação dentro do teu currículo. Ai, mas eu não sei que curso eu vou fazer. Quer um bom curso? Fugiu. Educação financeira. Vai aprender como é que gasta e como é que trabalha com dinheiro. Já é um enorme curso que tu pode fazer. Vai fazer um cursinho de informática, Word, Excel, básico, né? Então, a partir do momento que eu coloco eu não posso fazer isso, automaticamente eu estou me limitando, eu estou na zona de controle, na zona de conforto e, principalmente, eu estou esperando que alguém valide se eu posso ou se eu não posso. Eu estou esperando a opinião do outro, eu estou esperando que alguém me diga aquela coisa assim. Quer ver um exemplo prático? Ai, brigou com o namorado. Ai, eu queria... Não sei se eu devo mandar mensagem para ele. Louca pra mandar. Aí vai lá e fala pra melhor amiga, né? Ai, não sei se eu mando. Mas vai e manda de uma vez. Ah, então eu vou mandar, né? A primeira coisa, vai lá, pega o celular. Tava só esperando alguém dizer, vai lá e faz. Validar a sua vontade, né? Pra quê? E outra, é mais fácil dividir. Por quê? Porque é mais fácil dividir e colocar a responsabilidade no outro do que assumir as suas próprias responsabilidades. Então, ai, não posso, não consigo, até o dia em que tu chegar e dizer assim, ó, claro que eu posso, claro que eu consigo. Exato. E assim vai. E esse dia só chega quando tu diz, não, eu quero. Exato, porque, quando tu sabe o que tu quer. Quando
tu sabe o que tu quer. Ou pelo menos quando tu descobre o que tu não quer. Né? O primeiro passo é descobrir o que tu não quer. Porque enquanto tu tá ali, eu não sei se eu quero, eu não sei se é ou não é, tu não dá o passo adiante. Sim, e quando tu estabelece as metas e os objetivos, tu já começa no processo de contornar as crenças limitantes. Elas nunca vão sumir. A gente nunca fica curado de uma crença limitante. Por quê? Porque quando a gente acha que curou uma, já vem outra. Sim. Mais atual, porque, mas aí eu tenho 54 anos e eu tinha que estar aposentada. Por que eu tenho que estar aposentada? Isso. Poderia estar aposentada? Pô, poderia, mas não quero, gente. Nós estamos aqui, quem está aqui conosco é a Vivendo Depois dos 50, 2022. Desculpa, esqueci teu nome, mas te acompanho. Tu já viu, né? Que eu sou esquecida mesmo. Nome, data, para mim é um caos. Manda teu nome aí para mim. E ela tá lá se divertindo no Instagram, não tem ruim, né? Passou por uns perrengues na vida, a gente já trouxe ela aqui, ela já fez uma live com a gente, passou por uns perrengues, a Sandra, Sandra, beijo, Sandra, isso. Beijo, Sandra. Passou por uns perrengues e não desistiu da vida, e não desistiu de ser feliz, e a idade não interessa, e como ela colocou aí em cima, tirar do nosso vocabulário, não posso, não sei. Não, eu posso. Se eu não sei, eu aprendo. E vamos embora. A gente tem condições, tem competências, o jovem, o sênior, não importa a nossa idade, né? Quando eu falo em a idade não nos define, eu falo em todas as idades, porque os adolescentes também sofrem também etarismo. Sim, também sofrem. muito. O etarismo não é para nós, não é exclusivo dos mais velhos. Né? Etarismo é preconceito de idade, de forma geral. Inclusive, fala, desculpa. Não, só ia complementar. Os jovens e os adolescentes de hoje, então, sofrem demais com o etarismo também. E não apenas o etarismo que é próprio pela aquela zoação que é da idade, que é da falta de maturidade, que é da falta de experiência, mas principalmente validados e incutidos pelos pais. Aquela mãe superprotetora que vai lá e diz, tu não tem, deixa que eu faço para ti. Não, tu não aprendeu ainda, tu é muito novo, deixa que eu vou lá fazer. Então, bota a criatura lá numa redoma de vidro, quando ela sai, ela não sabe nem atravessar a rua. Então, aquela controladora que bota o filho a fazer só o que quer, só o que para ela é importante, sem se preocupar com o que o filho se importa, né? E aí, o que acontece? Um adulto lotado de crenças limitantes. Sim. Muitas vezes, acredito que já ouviram até, já viram os memes, aquelas figurinhas que aparecem aqui no Facebook, no Instagram, né? A minha mãe sabe acionar todos os meus gatilhos limitantes. Aí tá o psicólogo do outro lado, né? Sim, quem você acha que colocou eles ali, né? Então, isso tudo a gente vai trabalhando, a gente vai buscando ajuda, e isso também faz parte desse processo de estar curando ou diminuindo ou sabendo lidar com essas crenças limitantes, que é a autoajuda, que é a procura pelo profissional, que é a procura daquele respaldo que vai nos dizer, que vai poder nos orientar. Vou passar o resto da minha vida em terapia? Passa. Se quiser, se te sentir bem, por que não? Quem está te dizendo que tu não pode? Por que não? E quem é que está dizendo que não pode? Não, tu tá no psicólogo, tu tá há muito tempo, tu tá com um problema mental. Não sei aonde. Quer dizer, depende muito da tua reação em cima daquilo ali. De que maneira tu consegue lidar com aquilo ali. Então, o primeiro sabotador que a gente tem
ele é a crença limitante. Ele cresceu com a gente. E os sabotadores, né, Esther? Eles começam lá na infância. A gente vai trazendo naquele sistema de defesa e que vira o nosso parceiro lá que não precisaria, né? Aquele irmão menor que a gente tem que estar eternamente acalentando e seguindo junto com a gente, né? É as nossas crenças. E parece que a gente é responsável por elas de carregar o resto da vida, né? É, bem isso aí. Né? E quando a gente diz que eu não posso, eu não consigo, isso nada mais é também do que um pensamento negativo. Que a gente reforça negativamente a nossa mente. E, gente, a palavra tem poder. O pensamento tem poder. E se a gente está dizendo que não pode fazer, não pode fazer. Não consegue. Então, buscar a ajuda, saber as metas e objetivos. Tô olhando a minha cola aqui. Evitar o pensamento negativo e principalmente buscar crenças fortalecedoras. Isso são os primeiros passos para fazer com que essa zona de controle, essa zona de conforto e essa crença, ela se torne cada vez menor. Ela se torne cada vez menos confortável para a gente estar lidando. Que a gente passa a assumir a nossa personalidade, assume as nossas responsabilidades. E, gente, o céu é o limite. A vida tá aí, tem muita estrada ainda pela frente. E a gente só vai fazer se a gente caminhar. E caminhar. E voltando assim, para os psicólogos e para os profissionais da área da saúde, nós somos o quê? Corpo, mente e espírito, né? Nós somos um tripé. Se essa fase aí de cuidar do corpo é importante, cuidar da mente também é importante, do emocional, do psicológico, né? Então, por que essa bobagem, esse preconceito em fazer uma terapia, em cuidar dos seus sentimentos, em cuidar das suas emoções, em trabalhar as que a gente carrega indevidamente pelo tempo? É importante. Não vou falar nem de espírito, porque já é mais controverso, né? Eu trabalho, né? Mas estou falando desse preconceito que ainda existe, infelizmente, né? Claro, bem menor, mas ainda existe. E vou te dizer aqui, mão à palmatória, eu sou uma dessas pessoas que até o ano passado, eu, Cíntia, fazer uma terapia, falar com psicólogo, bem capaz. Sim. Logo que eu me separei, meus filhos, eu fui lá, botei no psicólogo, vamos fazer a terapia. Correu assim as mil maravilhas, né? Até o dia que a psicóloga chegou e disse assim, agora senta que nós vamos falar de ti. Corri na mesma hora, nunca mais voltei lá da psicóloga. O problema deles é o pai deles. Não, deixa, mais ou menos isso. Não, deixa que aqui... mas como é que tu tá com a separação? Tô muito bem, obrigado, muito bem separada, não preciso de terapia. Mas quando a gente se permite, e aqui a gente volta na velha palavrinha, né? Que a gente se permite de... Não, realmente, qual é o problema? Mas a gente tem que aceitar isso. Né? E quanto mais eu ouvia de que tu precisa de um psicólogo, mais braba eu ficava. Irmã de psicólogo, né? Então aí já tinha 3 traumas junto na mesma podia situação. Dar o braço a torcer para a irmã também, né? Não, podia dar o braço a torcer para o irmão também, né? Quer dizer, então a partir do momento em que, acho que foi ano passado, eu disse, não, gente, eu preciso desse acompanhamento, eu preciso dessa terapia. Mas o que eu fiz de diferente que isso mudou completamente a minha visão? Eu escolhi o psicólogo que tinha o meu jeito. Exato. E eu fiz uma entrevista com os psicólogos. A recrutadora não sai de jeito nenhum. Né? Em que eu disse, eu quero saber como é que é o teu tratamento para ver se me serve. Porque se tu sentar na minha frente e me dizer assim, vamos falar agora sobre você. Como você está se sentindo? Gente, eu já peguei, levantei e saí, Deus do livre. Mas tô lá na esquina. Né?
muito convencional. Ah, não, meu método é convencional. Agradeço tu ter respondido o meu chamado, mas eu não sou convencional. Isso não vai funcionar comigo, né? Até que encontrei um psicólogo em que ele ria, falava palhaçada, dizia as verdades que queria me dizer e eu me sentia à vontade. Então, isso faz toda a diferença. Tu encontrar alguém que fale a tua língua. Isso faz parte do autoconhecimento, né? Entendi o quê? Quero mudar algumas coisas. Preciso trabalhar algumas coisas. Como? Trabalhar com a saúde emocional, tá? De que jeito? Bom, vou procurar alguém que esteja dentro da minha linha de trabalho, do meu estilo. Isso não é ir lá e botar controle no teu profissional da saúde, não. É encontrar aquele profissional que vai te auxiliar realmente nessa caminhada. Né? E aonde que entra o X da questão, dá para se dizer assim, flui naturalmente quando tu te sente à vontade e quando tu deixa que a pessoa, ela mostre que está falando do mesmo jeito que tu tá falando, ele está te entendendo sem estar te julgando, porque se tu é uma pessoa mais expansiva que nem eu, que falo pelos cotovelos, que dou risada de tudo quanto é coisa. Eu pego uma pessoa séria, parada, me olhando, me analisando, não vou falar isso aqui porque ela tá me julgando. E naquele e terapia, a gente não vai lá para ser julgado. Muito pelo contrário, a gente é julgado pela sociedade, pelas pessoas que nos... Se a gente está fazendo terapia para superar o julgamento. Então, como é que eu vou acolhimento, é o acolhimento do processo terapêutico que nos faz parar e pensar, quer dizer, tudo bem, fiz um monte de caca, mas eu tenho quem me acolha. Bom, o que eu faço com essas cacas agora? Vamos encontrar saída para limpar, né? Exatamente, né? E não é e também não adianta a gente apenas transferir a responsabilidade para o psicólogo, né? Que é aquele psicólogo que vai validar aquilo que tu quer ouvir. Ah, minha mãe disse que eu não posso fazer isso. Aí o psicólogo disse, por que não? Porque ela disse que é perigoso para mim, mas eu acho que não. Mas se tu tá com vontade, tu vai fazer. Só um exemplo, tá nada contra os psicólogos. Não sou psicóloga, não posso estar dizendo. Tô apenas citando um exemplo, né? Então, aí vou lá, a mãe não passa a mão na cabeça porque tá educando o psicólogo. Vai lá, passa a mão na cabeça e tu te torna dependente do psicólogo. Ou seja, tu apenas mudou a tua crença, né? Transferiu a tua crença para outra pessoa. Então, claro, mas isso aí é cada um. Quem se sentir bem com isso, ok, né? Não se pode julgar nesse sentido, dizendo que isso para mim não funcionou. Mas por quê? Porque na minha visão, e aí retomando lá no início da pauta, a minha visão, o psicólogo era exatamente aquela pessoa convencional que ia estar julgando, que ia estar me analisando e ia estar dizendo que eu tenho que fazer isso ou fazer aquilo. Ou seja, demorei muito tempo para poder desmistificar isso aí. Sim, a partir do momento em que eu me permiti, a partir do momento em que eu quis e que eu encontrei alguém exatamente do jeito que eu queria. Então, isso faz toda a diferença. A partir do momento que tu entrou em ação para buscar mudança, né? Sim, exatamente. Mas eu me permiti fazer do jeito que era o melhor para mim. E aí sim, aí é válido. Ok, é exatamente isso que eu quero, é exatamente isso que eu estou buscando. Superei uma crença limitante depois de 53 anos. Tarde do que nunca. Não, e é bem isso, né, Cíntia? A gente está rindo, mas é verdade. Não tem o nosso tempo, né? Quando a gente chega no tempo necessário para fazer mudança, é a hora de dar o pulo. E não tem idade. Podia ter sido lá com 20, com 30, ou agora com 53, não importa. Né? Nada é perdido. A gente também não perde tudo que viveu até agora.
né? Todo esse período onde eu estava enfiada numa crença limitante, isso não se perde. Isso nos trouxe experiência, nos trouxe competências. Eu sei como é viver dentro disso. Eu sei como é viver me achando uma casca porque eu não sou melhor em tudo. Isso é experiência, isso é competência, isso é conhecimento de vida. Então, não se perde. Quando a gente diz, é muito tarde. Tarde nada. Vai, porque tu tem muita vida pela frente ainda, e tudo que tu fez para trás te trouxe até aqui. E só o que te trouxe até aqui é que vai te dar força, competência e potência para que tu possa ir adiante. Né? Então, sem essa de imaginar que é tarde demais. Não, é a hora certa. Quando vai para a mudança, é a hora da mudança. É isso aí, isso aí. Eu tinha separado aqui uma frase que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, a partir da concepção, as crenças positivas funcionam como uma autorização para colocar em prática as nossas capacidades. E eu acredito, eu quero, eu posso, eu consigo, eu faço. Essa é a grande diferença. Né? Processo e, consequentemente, né? Consequentemente, as limitantes seriam as proibições que nos são as proibições que nos validam o medo de seguir em frente. Perfeito. É isso. Até porque o que mais a gente adquire experiência? Aquilo que a gente mais pratica, né? Então eu não posso, eu não sei, eu não quero. O que tu tá praticando? A busca da incompetência, na verdade, né? Exatamente, né? Ou experimenta dar um pulo. Ou a procrastinação, porque o aliado da procrastinação é a crença limitante. É a crença limitante, claro. É toda a vida. Até porque tenta e não chega a lugar nenhum. Ou melhor, não chega a lugar nenhum, chega sempre no mesmo lugar. Né? Aquela história, muda de marido, muda de mulher, muda de emprego e o resultado é sempre o mesmo. Porque continua com as suas crenças, continua acreditando naquilo que não é a sua verdade e continua agindo sempre da mesma forma. Então não é o lugar, não é a companhia, não é o trabalho, é aonde? Interno. Isso dói? Putz, se dói fazer essa mexida com o nosso interior, com as nossas coisas, com o nosso autoconhecimento, é claro que dói, porque a gente começa a descobrir e enxergar coisas que, não queria nem ver. Né? Mas é preciso. Botar embaixo do tapete. Mas a hora que tu enxerga uma, e tu não precisa destruir, não precisa te preocupar em destruir aquela tua dificuldade. Conhece. E começa lentamente, começa a fazer poucas mudanças, daqui a pouco a mudança está enorme e tu já não tem mais a mesma dificuldade. E uma coisa que eu lembrei agora, eu até ia esquecendo, uma das principais crenças limitantes, síndrome de Gabriela. Conhece? Não. Síndrome de sempre Gabriela. Foi assim, sempre fiz assim, sempre foi assim. Não é da música, não é da Gabriela. É um dos principais. Sempre foi assim, não vou mudar. Sim, a gente muda, querendo ou não querendo. E se a gente não quiser, a vida muda. Pode ter certeza disso. Né? Agora, quando tu mantém a síndrome de Gabriela, que tu mantém paradigmas, pode ter certeza que as tuas crenças limitantes vão estar te aplaudindo. E tu não vai sair do lugar. Né? E só um exemplo rapidinho. Eu estava fazendo... Logo, a primeira vez que eu fui morar em Caxias do Sul, a gente estava numa transição dentro da empresa, que a empresa que eu estava, ela foi comprada por uma multinacional. E o pessoal, cultura do pessoal de Caxias do Sul, do povo da Serra, dá para se dizer assim, ele é mais conservador, ele é mais bairrista, ele é mais
faca na bota, não quero, não posso, não aceito, né? E saímos de uma empresa familiar, passando para uma empresa multinacional, e no meio de uma reintegração que a gente fez, eu ouvi muito dos funcionários mais antigos, aqueles que tinham 25, 30 anos de casa, para mim não muda, para mim não vai mudar nada. Eu vou continuar a mesma coisa que eu estava aqui dentro e se não tiverem bons, me botem para a rua. Né? Eu fiz uma pergunta para eles. Se vocês morassem na Bahia, tá? Com 40 graus todos os dias, calor, sempre, e de uma hora para outra desse uma virada no tempo e chegasse a uma temperatura de -10. Se vocês usaram roupa de verão a vida inteira, quanto tempo vocês vão durar no frio? Exato. O que vocês fazem? Vocês se agasalham, pegam um casaco, vestem uma roupa ou ficam tremendo de frio, parado, estagnado, sem se mexer, para não dispersar calor que vocês vão congelar. O que vocês vão fazer? E a partir dessa reflexão, a gente conseguiu quebrar alguns paradigmas que existiam dentro da filial. Então, quando tu consegue enxergar o outro lado da moeda, tu consegue muitas vezes quebrar o paradigma. E aí a coisa anda. Anda porque dá o clique, né? Dá o clique da mudança que é necessário. Né? Mas é isso, né, dona Cíntia? Adorei o tema de hoje. Muito boa a nossa conversa. Agradecemos aí a todos que estiveram conosco, todos que passaram rapidinho por aqui, mas nos deram um oizinho. E também para ti, que vai aí assistir no Play. Um bom tema para a gente refletir. Né? Não, a gente não traz temas novos, a gente traz aqueles temas que seguidamente a gente precisa de um insight. Pô, é isso mesmo. Né? Espero que a gente sempre consiga trazer algo nesse sentido para vocês. Um grande beijo. Beijo, pessoal. Até semana que vem. E se alguém tiver alguma sugestão, manda aqui para nós. Vamos conversar e vamos trocar uma ideia. Isso aí, quem tiver vontade de participar aqui com a gente, manda aí no direct e com certeza a gente convida. Beijo. Isso aí. Beijo, que eu vou lá torcer pro meu time. Tchau, tchau.